Que o Senhor Jesus venha conceder muita paz e alegria. Estamos aqui ao vivo, meditando na palavra do Senhor aqui, preparando-se para prestar conta a Deus. Vamos estar falando da justiça divina, do juízo de Deus. No livro de Romanos, capítulo 2, versículo 2, diz assim: E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, sobre os quais coisas faz. Eu já peço que vai compartilhando, vai compartilhando com amigos, para que a palavra de Deus possa chegar a todos, para que possa, em nome do Senhor Jesus Cristo, o evangelho ser pregado, a verdade, a pura verdade que está na palavra de Deus, que está na Bíblia. Amém? Desde já peço aí que vai compartilhando, compartilha nos grupos, compartilha no WhatsApp, vai levando a palavra de Deus, porque ela é vida. Então, vamos, neste capítulo da Bíblia, o apóstolo Paulo está nos falando sobre o juízo de Deus e também sobre o pecado e como ele engana as pessoas. Ele escreve para um grupo de pessoas religiosas que vivia ali na cidade de Roma. E essas pessoas eram cristãos, eles eram cristãos do primeiro século, amém? E embora afirmasse a sua fé, a sua crença em Deus, muitos deles viviam quebrando as leis de Deus. Isso era o grande erro daqueles homens e mulheres. Eles eram homens e mulheres religiosos. E eles, por ser religiosos, eles imaginariam que era possível possuir uma religião e uma crença em Deus, e assim eles iriam escapar do juízo de Deus. Amém? E por causa deste engano, Paulo descreve dizendo: condenas a ti mesmo naquilo em que julgar ao outro, pois tu que julga faz o mesmo. Você pode ver no versículo 1 que fala sobre isso. Portanto, é inescrutável quando julga o homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julga ao outro, pois tu que julga faz o mesmo. Então, as pessoas ali naquela religião julgavam sempre o seu próximo, mas eles não olhavam para eles mesmos, como eles viviam. Então, Paulo aí está exaltando eles nisso. Amém? Continuando aqui, tu que pregas que não se deve furtar e furtas, e que não se deve adulterar e adultera. Então Paulo aqui está dizendo para aqueles grupo de pessoas religiosas que estavam ali dizendo que adorava a Deus, uma crença em Deus, mas que através dessa crença eles iriam escapar do juízo de Deus, mas não iria, porque por eles não fazer o certo e ainda julgava as pessoas. Amém? Esse também é o grande problema nas religiões de hoje. Pessoas que não fazem o que é certo, não fazem o que a Bíblia pede para fazer e continuam julgando. A palavra de Deus diz para a gente julgar, mas julgar com sabedoria, para buscar a verdade. Se você, a partir do momento que você julgar na verdade, não tem problema nenhum, porque você está julgando a verdade. A verdade é que vai prevalecer. Amém? Então, o problema da autoilusão dessas pessoas religiosas e do engano é causando pelo pecado. O pecado que causa essas ilusões religiosas. Que pessoas que estão dentro de uma religião iludida com muitas coisas erradas. Esse problema é visto em toda pessoa que possui uma religião. Então não adianta você falar que está fazendo isso e aquilo. Se você está dentro de uma religião, você possui esse tipo de julgamento errado. Esse tipo de julgamento que a palavra de Deus diz que você só olha a trave que está no olho do seu irmão e não olha o travessão que está na sua. Então é isso que diz.
a palavra de Deus. Amém? Então, essas pessoas religiosas, elas possuem uma religião, mas não experimentou ainda a salvação. Isso é um ponto importantíssimo, meus irmãos que estão me ouvindo aí. Eu lhe peço que vai compartilhando, porque essas pessoas, elas estão sendo enganadas. Elas estão seguindo uma religião, mas elas mesmas ainda não conseguiu a sua salvação, porque elas vivem numa ilusão de uma religião. E com isso, elas ficam julgando as pessoas, mas na verdade, elas ainda não experimentou ainda a salvação. Ela não ainda experimentou os perdão dos seus pecados, nem a regeneração do caráter. O caráter da pessoa é transformada. Quando ela conhece o Senhor Jesus Cristo, quando ela desce as águas, quando ela crê, o caráter dela é transformado. É o que diz lá no 2 Coríntios 5,17, que nova pessoa em Cristo é. As coisas velhas se passam, fica na água, e você se torna novo. Você se torna uma nova pessoa em Cristo Jesus. Um caráter, isso é regenerado o seu caráter. O seu coração é transformado por quem? Por Deus. Deus transforma o seu coração. Amém? Então, o pecado ainda existe nessas pessoas, ainda está no íntimo dessas pessoas. Dessas pessoas que, embora sejam religiosas, embora ali está na igreja, embora está fazendo as coisas de Deus, embora está ali dentro da igreja, fazendo campanha, fazendo um monte de coisa, mas ali elas ainda não recebeu a salvação. É o que a palavra diz, meu irmão. São pessoas religiosas. Então, isso nós podemos caracterizar num auto-ilusão religiosa. Pessoas que frequentam a igreja, pessoas que estão na igreja, mas ainda não recebeu a salvação, não foi regenerado, não mudou ainda o seu caráter, até mesmo pode ter descido as águas, mas não creu no Senhor Jesus Cristo e não foi regenerado, não foi transformado. Amém? Então, essas pessoas, ela não foi ainda, o coração não foi transformado por Deus. O pecado ainda é amigo íntimo dessas tais pessoas, embora ela seja religiosa. É uma autoilusão religiosa. Então, imaginar que Deus está satisfeito com essa mera religiosidade, enquanto ainda vivemos em pecado, então, isso é errado. É assim que o pecado engana muitas pessoas hoje em dia. É assim que o pecado está enganando muita gente. Dentro das religiões. É uma auto-ilusão religiosa. É assim. E a Bíblia, sobre isso, adverte aqui na palavra de Paulo, do apóstolo Paulo. A palavra de Deus está advertindo. E sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Então, o juízo de Deus vai ser em cima da palavra, em cima da verdade. Então, a palavra de Deus, a Bíblia, ela é muito clara em dizer que toda a incredulidade contra Deus e a sua palavra é pecado. Que toda e qualquer mentira é pecado. E todo orgulho é pecado. Toda imoralidade e sensualidade é pecado. A palavra de Deus disse isso. Toda fornicação e adultério é pecado, mesmo que seja em pensamento. Então, até mesmo pensamento é pecado. O pecado, toda cobiça, inveja é pecado. Todo furto é pecado. Todo desprezo, maledilência contra o próximo é pecado. Todo ato de injustiça é pecado, toda idolatria, o uso de imagem na adoração como representação do que está no céu, um pecado horrível contra Deus. Deus não quer saber disso não, de adoração. E hoje em dia não é só os católicos que estão adorando também imagem de idolatria, os próprios crentes, os próprios religiosos que estão na igreja ali, eles estão fazendo ídolos para eles mesmos, como nessas grandes denominações, estão fazendo ídolos. Estão fazendo isso também é idolatria. Aí eles mesmos, como no começo da pregação aí, se vocês podem ouvir que eu citei aí, eles fazem o julgamento, mas eles mesmos estão fazendo a mesma coisa. Eles mesmos estão fazendo a mesma coisa. Amém, meus irmãos amados?
Então, assim todos nós somos pecadores aos olhos de Deus. Todos necessitamos do perdão da culpa, dos nossos muitos pecados e a salvação do juízo de Deus. A Bíblia, meus irmãos, nos ensina que a santidade de Deus, a justiça e a retidão é contrária ao pecado. E que ele manda que o pecado seja punido. Porque Deus é justo e ele vai julgar. Ele tem um juízo perfeito para todos nós. Em outro texto da Bíblia, no livro de Hebreus, no capítulo 9, 27, nós lemos essas palavras sobre a ordenação que morremos uma vez só, vindo depois do juízo. Lá está escrito assim: aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois do juízo. E esse dia do juízo de Deus, um dia de prestar contas a Deus. Quando a luz deste mundo se apagar para você e você for trazido à presença de Deus, meu irmão, ouve bem isso. Quando a luz deste mundo se apagar para você e você for trazido à presença de Deus, então você terá que prestar conta da tua vida ao Todo-Poderoso, o nosso Deus. Então, vamos vigiar. O Senhor Jesus Cristo disse que no grande dia do juízo, Deus dividirá a humanidade inteira em 2 grupos específicos. E todas as nações serão reunidas diante dele e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. Ele colocará as ovelhas da direita e os bodes à esquerda. Isso está na palavra de Deus. Amém? As ovelhas, o Senhor Jesus Cristo se refere àquelas pessoas que se converteram dos seus maus caminhos. Elas voltaram-se a Deus, arrependeram-se, confessaram os seus pecados. E eles cessaram a sua rebelião no seu coração contra as leis de Deus. São homens e mulheres que colocaram a sua fé inteiramente na pessoa e nos méritos do Senhor Jesus Cristo e o seu sacrifício lá na cruz. Amém? Então, os bodes, o Senhor Jesus Cristo está dizendo, os bodes representam aqueles homens e aquelas mulheres que terminou o seu dia aqui na terra sem ter buscado o perdão dos seus pecados e a tua salvação. Eles viveram como pessoas religiosas apenas. É nisso que nós estamos falando. Eles viveram dentro de igreja também, meu irmão. Você está pensando que é só os não crentes que estão aí afora fazendo mal? Não, dentro da igreja também. Pessoas religiosas. Você acha que não tem bode dentro das igrejas? Mas tem. Pessoas religiosas. Pessoas que não foram convertidas em salva, mas está lá dentro da igreja. Está lá fazendo as coisas de Deus e tudo, mas nunca conheceu Deus no seu coração, nunca foi regenerada. Amém? Então, vamos nos policiar, vamos ver isso para que a gente possa estar levando a palavra de Deus, a verdade. A verdade é que está na Bíblia. Então, procura se estudar a Bíblia, pegar a sua Bíblia, ler, porque a Bíblia está toda a verdade. Amém? Então, essas pessoas não foram verdadeiramente convertidas, nem foram salvas. E nessa condição, termina os seus dias e vai prestar conta com Deus. São bodes. Infelizmente, eu tenho que falar isso, meu irmão. A verdade, são bodes. Pessoas que estão dentro de uma religião, mas não são convertidas. Não recebeu o Senhor Jesus Cristo verdadeiramente. Em que grupo você encontrará naquele dia, quando for prestar conta a Deus? Quando a luz deste mundo acabar para você? Que grupo você se encontra? Nos bodes ou nas ovelhas? Isso é para a sua meditação, para você meditar hoje. Você pode saber ainda hoje se você foi salvo ou não. Como, Joaquim, como você já se dobrou o seu joelho hoje diante de Cristo? Já se arrependeu dos seus pecados? Confessando os seus pecados?
Quando você levantou hoje, você ajoelhou diante de Deus? Você dobrou os seus pecados? Porque o arrependimento, meu irmão, não é só ali quando você se converte. O arrependimento é contínuo. O arrependimento é continuamente. Durante o dia, você pega, porque a palavra de Deus, Romanos 3:23 diz: todos nós somos pecadores. Estamos destituídos da glória de Deus. Então, nós pecamos a cada momento, mas nós temos que ter o arrependimento contínuo, a cada momento o arrependimento, para que nós possamos prosseguir. Então, se você fez isso, então você pode saber ainda hoje se você é salvo ou não, se você está salvo ou não. Você já clamou, você já rogou por Deus, já rogou por Jesus Cristo e por vida e perdão? Então, não é questão de ser religioso e ter uma fé, mas de ser convertido. Então, não é a questão de você estar dentro da igreja, de você ser uma pessoa religiosa, mas é a questão de você ter fé, que a salvação vem pela fé. Amém? Então, a Bíblia, ela nos chama para a gente nascer de novo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Novas pessoas em Cristo Jesus, nova vida. Então, essa experiência é uma experiência maravilhosa. Ela acontece num homem, numa mulher, quando recebe o perdão dos seus pecados. A paz de Deus no seu coração, um novo caráter, junto com a certeza da salvação. Se você tem a certeza da sua salvação, você tem a certeza? Então, é necessário buscar o Senhor Jesus Cristo e a salvação. Você busca assim como você está, sem tentar primeiro se converter, porque ele salva os pecadores. Então não adianta você querer ser santo antes de você, na verdade, se converter. Antes de você ser salvo, você querer ser santo. É o que acontece com muitos religiosos, que tem uma falsa conversão. A falsa conversão é o quê? Vai numa religião, diante de um pastor, de um líder, e levanta sua mão, confessa ali da boca para fora, do coração para fora, mas verdadeiramente, dentro do seu coração, você não creu. Você não aceitou o Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele ofereceu a Deus duas coisas. Primeiro, ele ofereceu uma vida perfeita no lugar de pessoas imperfeitas. Está entendendo, meu irmão? O Senhor Jesus Cristo, ele veio na terra e ele ofereceu a Deus Pai duas coisas. Primeiro, ele ofereceu uma vida perfeita, mas no lugar de pessoas imperfeitas, que é eu e você. Está entendendo, meu irmão? Glórias a Deus. Como um homem, ele viveu e cumpriu toda a lei de Deus, sem jamais quebrar nenhuma lei. Esse foi o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. E assim, ele pode agora representar homens e mulheres pecadores diante de Deus. Ele está te representando lá, meu irmão, diante do Senhor Jesus. Ele está nos representando. Amém? Ele está agora lá, intercedendo por você. Ele é o nosso advogado. A palavra de Deus diz que ele é o nosso advogado fiel. Amém? Então eu lhe peço aí, vai compartilhando a palavra de Deus para que possa chegar. A Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? E pela misericórdia de Deus, eu estou aqui com a Bíblia aberta. Eu estou aqui diante de Deus. Eu tenho temor a Deus de levar coisas erradas, de passar coisas erradas. Então, eu tenho a convicção que o que eu estou pregando aqui é a verdade, é a palavra de Deus. Está aqui no livro de Romanos, capítulo 2. Vocês podem pegar a sua Bíblia e conferir. E a segunda coisa que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio aqui na terra, a segunda coisa, ele veio voluntariamente, se entregou para morrer voluntariamente. E ali na cruz, ele derramou o seu sangue precioso e sem pecado como um sacrifício no lugar de nós pecadores. Ele sofreu,
e pagou o terrível preço da punição que pecadores merecem. Então, meus irmãos, ele veio voluntariamente, o nosso Senhor Jesus. Ele se entregou para morrer. E ali na cruz ele derramou o seu sangue precioso, sem mácula, sem pecado, sem nada. Ele derramou para um sacrifício perfeito para nós, pecadores. Então cabe a nós se converter verdadeiramente. Amém? Buscar o Senhor verdadeiramente. Não no meio de religiões, mas sim dentro do seu coração, se aceitar o Senhor Jesus. Então, ele suportou isso no lugar daqueles que ele veio salvar, suas ovelhas. Por eles, no lugar deles, somente. Esse foi um sacrifício. Esse foi um sacrifício, um preço pago que Deus aceitou como um preço de resgate. Deus aceitou o sacrifício de Jesus como um resgate. O resgate de pecadores, pago por Jesus. Então, meus irmãos, assim, pelos méritos de Jesus oferecido a Deus Pai, vida perfeita no lugar de pecadores, e a punição sofrida no lugar de pecadores, no lugar de nós, pecadores, Jesus adquiriu o direito de salvar pecadores. Ele tem o direito de salvar nós, pecadores. Ele ressuscitou e não está mais pregando em uma cruz. E agora, pelo seu evangelho, programado em toda parte, por isso que eu lhe peço para compartilhar, porque é pelo evangelho que é pregado a palavra de Deus. Então, pelo evangelho programado em toda parte, em todo o mundo, em todos os confins da terra, o teu nome é pregado. Ele chama pessoas necessitadas a viver a ele mesmo. Viver a religião que ele está chamando? Não. Ele está chamando o quê? Para viver ele mesmo, para viver o Senhor Jesus crucificado. Ele não está chamando você para viver dentro de uma religião. Ele está chamando para você viver crucificado. Amém? Então, ele chama pessoas necessitadas, ele não chama você que está bem, ele chama pessoas necessitadas, pessoas que necessitam, que está sofrendo, que o pecado ali está jogado na lama. Ele está convidando você para se arrepender verdadeiramente, para buscar verdadeiramente. Amém? O apóstolo Paulo, ele escreve então essas palavras de grande advertência, que está lá no livro de Romanos capítulo 2. Mas segundo a tua dureza do coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira, da manifestação do juízo de Deus. Romanos 2, 5, que diz, mas segundo a tua dureza e o teu coração impenitente, entesoura ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Então aqui de novo Paulo está falando o dia do juízo de Deus e também o dia da ira de Deus, que é para aqueles que rejeitam o convite da salvação, que estão sendo enganados dentro da religião. Como já diz aqui, é uma auto-ilusão. Está dentro de uma religião e não ter o Salvador da nossa vida, que é o Senhor Jesus crucificado na cruz. Então, naquele dia do juízo, se você tiver terminado os seus dias nessa vida sem o perdão e sem a reconciliação com Deus, você está perdido, meu irmão. Se naquele dia você tiver terminado os seus dias sem o perdão e sem a reconciliação de Deus, por meio, às vezes você está dentro de uma religião, você acha que está sendo perdoado, mas não está. Porque tem que ser pelo meio do Senhor Jesus. Se você não tiver recebido o perdão por meio do Senhor Jesus, Deus irá te julgar com ira. Não de um modo neutro e passivo, mas como um pecador, um inimigo que deve ser julgado. Porque você pisou nas leis de Deus. Você desprezou o sangue do seu filho derramado na cruz, preferindo seguir uma rebelião.
desobedeceu todos os comandos de se arrepender-se e voltar ao Senhor Jesus. Então você vai ser julgado segundo isso, segundo a ira de Deus. Você vai ser julgado segundo o que você fez de errado. Você às vezes está numa religião, mas não recebeu ainda o perdão do Senhor Jesus Cristo, que foi crucificado na cruz pelo seu perdão. Você radicalizou o perdão oferecido, o convite da vida eterna. Então, convicto, você se sentirá fraco pelo peso da culpa. E em silêncio, enquanto todos os teus pecados foram lidos publicamente, isso é o juízo de Deus, meu irmão. Preste bem atenção. Enquanto os seus pecados for ler ali diante de Deus, lido publicamente, você ouvirá a sentença eterna do Senhor Jesus Cristo, que dirá a você: se você não veio a ele em vida, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Está lá em Mateus 25, 41. Depois você olha, pega a Bíblia e dá uma olhada. Que dia terrível vai ser esse, meu irmão? Eu não quero isso para nenhum irmão meu. Então, por isso que eu estou fazendo esse vídeo, esse áudio, aqui no Facebook, transmitindo. Eu peço você que compartilhe, para que você se arrepende antes, que pessoas que estão enganadas pelas religiões, pessoas que estão aí achando que está salva, mas não está, que venha se converter verdadeiramente, que venha regenerar. É uma transformação. Lembra da borboleta e o casulo? É aquilo. O casulo se torna borboleta. A coisa linda, se transforma. É outra situação. A mesma coisa acontece com nós seres humanos. Quando a gente crê no Senhor Jesus Cristo, que a gente desce nas águas, a gente regenera. É nova pessoa. É coisa nova. Amém, meus irmãos? É isso. Então, é essa a verdadeira conversão. É neste ponto que eu estou tocando. Um ponto que dá para você ver, está escarnecido dentro das religiões, dentro das igrejas. Pessoas que estão todo dia nas igrejas, pessoas que estão ali numa religião, mas não são convertidas verdadeiramente. Não têm o coração voltado para Jesus. Não tem um arrependimento contínuo a cada momento. Não, antes se está ali nas religiões, nas igrejas. Por quê? Porque ele convém. Faz campanha através de prosperidade, de dinheiro, de carro, de emprego. Mas não vai ali procurar salvação, não vai ali se converter, não está nem aí para se converter verdadeiramente. Para eles, acham que estão convertidos, que estão salvos, mas não estão. E, infelizmente, eu tenho que falar isso. Amém? Então, não feche os teus ouvidos para a mensagem da Bíblia, meu irmão. A Bíblia, ela está hoje nos 4 cantos do mundo, em celular, em mídia de celular, em aplicativo, a própria Bíblia imprimida, tem para todo canto. Hoje é fácil você encontrar uma Bíblia. Então, meus irmãos, faça isso, leia a palavra de Deus. O tempo está chegando, a qualquer momento pode acontecer o arrebatamento. Qualquer momento, Deus pode tirar a tua igreja da terra e você vai ficar aí mais 7 anos de tribulação e depois ainda passar pelo juiz de Deus e você ouvir ele dizer para você: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Que dia terrível vai ser esse, meu irmão? Então hoje eu estou chamando você para o arrependimento, para buscar o Senhor Jesus Cristo verdadeiramente. Não feche os teus ouvidos para a mensagem da Bíblia e não suprima a sua consciência quanto aos teus próprios pecados. Ouça essas palavras do Senhor Jesus que disse: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. João 6,37. Ele está dizendo: aquele que vier a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Então, se você for ao Senhor Jesus Cristo, ele não vai te lançar fora. Ele vai te acolher. Ele vai te perdoar os seus pecados. Enquanto há tempo, arrependa-se diante de Deus. Confesse a Ele os teus pecados. E ao fazer isso, com toda a sua fé, nos méritos do Senhor Jesus Cristo, não nos seus méritos,
nos méritos do Senhor Jesus Cristo, entregando a tua vida e clamando por perdão e clamando por salvação, assim você será salvo. Isso é continuamente. Isso é todo dia, quando você levantar, quando você sair para trabalhar, quando você sair para passear, é clamar pelo perdão de Deus. Amém, meus irmãos? Então, tendo nascido de novo, tendo se convertido verdadeiramente, você está pronto. Você estará pronto para prestar conta com Deus. Você vai chegar diante de Deus de cabeça erguida. Você vai chegar diante de Deus lindo, bonito, sem mancha nenhuma. Amém? Então, é nisso que a palavra de Deus nos diz. Amém? Então, fique com essas palavras, meus irmãos. A palavra de Deus diz, né? Como eu acabei de falar, que Jesus disse: aquele que vier a mim, jamais eu lançarei fora. Amém? Compartilha esse vídeo. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo aí. Os últimos que entraram aí, a Tatiane, o José Miranda, José Jacó, grande cobrador aí, trabalhei com ele aí na Tupi, a Rita de Cássia, lá de Santa Helena de Minas. Obrigado aí pelo ouvir a palavra de Deus. Compartilha esse áudio e que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.